Peço desculpa a todos por não ter exibido esse sábado a série O Justiceiro da Lua Cheia. Isso ocorreu por motivos pessoais. Tive que fazer uma viagem em cima da hora, mas prometo que no próximo sábado será exibido normalmente a série O Justiceiro da Lua Cheia. Então vamos ao relato de hoje, que é baseado em fatos reais. Olá, eu me chamo Vinícius e moro na cidade de Tramandaí. Nessa mesma cidade onde eu moro até hoje, nessa região mais afastada, isolada, próximo da praia, ocorreu algo assustador que eu recordo até hoje. Nessa época, eu era só um garoto de 7 anos de idade. E hoje, eu estou com 50 anos de idade. Mas recordo de tudo, como se fosse hoje. Então, meu pai e minha mãe têm um amigo que eles conhecem desde a infância. E esse amigo praticamente cresceu junto com eles, aqui na cidade de Tramandaí mesmo. E esse amigo se chamava Heitor. Mas ao passar dos anos, meu pai, minha mãe e Heitor tomaram rumos diferentes na vida. Pois Heitor conheceu uma garota, uma norte-americana. Ela era natural do estado do Texas. Então, ao conhecer essa garota, Heitor passou a morar com ela e foi morar nos Estados Unidos, no estado do Texas, pois eles moravam num trailer e passavam o tempo inteiro viajando naquele trailer, somente dentro do estado do Texas. E meu pai e minha mãe vieram se casar. E ao se passar de alguns anos, algo terrível aconteceu com o Heitor e com aquela garota. Em uma noite de lua cheia, eles estavam instalados com um trailer numa região mais deserta no estado do Texas. Foi quando um animal selvagem atacou eles e sua garota veio a falecer. E Heitor, com muita sorte, acabou sobrevivendo aos ataques. Mas Heitor continuou a morar naquele trailer. E uma vez por ano, ele sempre retornava ao Brasil e ia até a cidade de Tramandaí para visitar meus pais. Então, após eu nascer, meu pai e minha mãe convidaram Heitor para ser meu padrinho de igreja. E ele aceitou e começou a vir com mais frequência no Brasil. 4 vezes por ano, ele retornava até a cidade de Tramandaí e passava o tempo inteiro comigo. E ao passar dos anos, eu já estava com mais idade. Eu já era um menino com 7 anos de idade. E quase todas as noites, Heitor passeava comigo sob a costa da praia. Ficávamos até às 20 horas da noite. E depois Heitor me levava para casa. E ele ia passar a noite no seu trailer, que ficava alguns metros afastado da nossa casa, próximo da costa da praia. Então foi quando eu comecei a perceber que estava havendo algo estranho com o Heitor.
Havia noites que ele não passeava comigo na costa da praia. Eu percebi que era em noites de lua cheia. Eram noites lindas para passear e apreciar o luar refletindo sobre as águas do mar. E naquelas noites de lua cheia que Heitor não passeava comigo sobre a costa da praia, ele ia na nossa casa nos visitar. Ficava até às 19 horas da noite e depois retornava para o seu trailer para passar a noite. Então, o quarto onde eu dormia ficava com a vista para a costa da praia. Naquelas noites de lua cheia que Heitor não passeava comigo, eu comecei a observar pela minha janela que havia pequenos buracos. Naquelas noites de lua cheia, eu sempre observava em direção ao trailer de Heitor. E eu comecei a ver que Heitor, próximo da meia-noite, saía do seu trailer. Mas vendo Heitor sair próximo da meia-noite, eu não ficava o tempo inteiro observando pelos buracos da janela. Logo em seguida ia para a minha cama, me recolher e dormir. E justamente naquelas noites de lua cheia que Heitor saía para passear, algo estranho estava acontecendo. Pois fazendas e sítios que ficavam a alguns quilômetros da praia de Tramandaí estavam sendo mortos rebanhos de gados e rebanhos de cabritos, de fazendeiros e donos de sítios. E o rebanho de gados e o rebanho de cabrito de diferentes fazendeiros e donos de sítio eram atacados da mesma forma, sendo devorados os órgãos internos, assim como o fígado, pulmão e coração, e os demais órgãos internos. Aquilo estava deixando todos assustados. E isso acontecia só em noites de lua cheia. Acontecendo isso, a curiosidade estava me consumindo. Então eu decidi, numa noite de lua cheia, começar a observar a hora que o meu padrinho Heitor saía e que horas ele ia retornar de volta. Então, naquela noite de lua cheia, eu comecei a observar. Como de costume, a partir da meia-noite, ele começou a sair do seu trailer. E eu fiquei por muitas horas observando pelos buracos da janela. Quando era por volta de 4 horas da manhã, eu comecei a observar que algo estava se aproximando do trailer do meu padrinho. Observando bem, mas eu vi que aquilo não se tratava de um ser humano. Era um animal enorme, coberto de pelo. Ele ficou andando em torno do trailer. Foi quando aquilo se pôs em pé e ficou de frente, observando em direção onde eu estava. Naquele momento eu fiquei assustado. Eu vi que aquilo não se tratava de um animal, mas era uma aberração. Aquilo era um monstro. Como um garoto de 7 anos, eu estava em pânico próximo da janela do meu quarto. E logo comecei a me afastar. E bem rápido, sem fazer qualquer barulho, eu me deitei na minha cama e me tapei com o cobertor. Pois naquele momento eu não tinha nem coragem de gritar para meus pais, estando com medo daquele monstro escutar o barulho dos meus gritos. Pois eu me mantive quieto, assustado, em aflição. Após se passar algumas horas, eu percebi pelos buracos da janela que a luz do sol estava refletindo. Naquele momento eu tive certeza que estava amanhecendo.
Então eu saí do meu quarto, fui para a cozinha. Meus pais já estavam servindo café naquela manhã. Minha mãe, naquele momento, percebeu que eu estava muito abatido e assustado e perguntou o que havia acontecido. Naquela hora eu comecei a contar a história para eles. E eles não acreditaram na história. Eles falaram que monstro não existe, que eu havia tido um pesadelo, que eu estava achando que aquilo era real, mas era somente um pesadelo. Então, naquela manhã, fui me lavar, escovei meus dentes e fui tomar café com meus pais. Mas algo estranho havia acontecido. O meu padrinho Heitor, que sempre costumava vir tomar o café da manhã com a gente, não apareceu naquela manhã. Então, quando terminamos de tomar o café da manhã, meu pai abriu a porta da nossa casa e foi até a rua para ver o que havia acontecido com meu padrinho Heitor. Chegando até a rua, meu pai percebeu que o trailer de Heitor já não estava sob a costa da praia. De alguma forma, Heitor foi embora e não se despediu da gente. Meu pai, minha mãe e eu fiquemos chateados naquele momento, porque Heitor nunca havia feito isso. E novamente estava havendo um grande comentário de fazendeiros e donos de sítios que ficava a alguns quilômetros da praia de Tramandaí. Novamente retornou a acontecer. Rebanho de animais foram atacados, sendo devorados os órgãos internos. E um dos fazendeiros conseguiu avistar o tal animal que atacava seu rebanho de gados. Meu pai, sabendo disso, ficou assustado, porque aquele fazendeiro descreveu aquele animal da mesma forma que eu havia descrevido para meu pai. Meu pai acreditou na minha história. Então, quando começou a haver novamente noite de lua cheia, isso não aconteceu mais. Mas mesmo assim, os fazendeiros e donos de sítio estavam todos assustados. E meu pai, ao saber de tudo aquilo, acreditando na minha história, meu pai pôde deduzir que aquele tal animal seria aquilo que Heitor se transformava. E meu pai falou que Heitor era um lobisomem. E meu pai pediu para mim que eu não contasse aquilo que ele falou para ninguém, e nem para minha mãe. E meu padrinho Heitor nunca mais apareceu. E esse foi o meu relato, baseado em fatos reais. O relato de Vinícius, um pai, um avô hoje, um homem que não está mentindo, falando algo que aconteceu muito real. Um relato que se chama Meu Padrinho é Lobisomem.